Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da Engenharia. Estamos aqui para gravar mais um episódio de conteúdo exclusivo para vocês que nos seguem e estão ligados aí nas Engenheiras Notáveis. Eu e a Gisele Azevedo, sempre, dupla dinâmica. Sempre. Aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Dependendo do horário que estiver assistindo. Mais uma vez aqui, e hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. Toda vez eu começo o podcast assim, mas é verdade, assim, vocês que acompanham, são sempre assuntos inéditos, informações sempre que a gente legais. Não acha sempre por aí. E hoje a gente vai falar de membranas de alto desempenho, membranas para impermeabilização. Claro, temos um convidado especialista na área, um cara que domina tudo de membranas de alto desempenho. Fala um pouquinho do nosso convidado, Gi. Mais uma aulinha para nós, hein, Marissa? Com certeza, sempre. Gente, vocês conhecem muito bem meu problema de memória. Então, vou ler aqui para vocês o currículo do nosso convidado hoje. Bom, ele é engenheiro químico formado pela Escola de Engenharia Mauá. Ele tem um curso de especialização em introdução aos polímeros no IMT. É pós-graduado em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Tem um curso de projeto de impermeabilização para residências unifamiliares no IDD. Ele é pós-graduado em tecnologia de impermeabilização do IDD também. Hoje o currículo dos nossos convidados estão de peso, né? De peso. Gente, ele é membro atuante no IB e na AEI, no Rio de Janeiro. Um abraço pro pessoal da AEI. E do IB também, né? Ele tem participação direta na revisão das normas 13.321 e 15.487 e guia do IB para norma de desempenho. Ele é o coordenador do GT de CBA no IB. Olha que peso, hein? Então, eu fico até tremendo nas bases lendo esse currículo. Membrana com quem manja do assunto. Ele é vice-coordenador da Câmara dos Fabricantes do IB, conselheiro do IB, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Icobit Impermeabilizantes Brasil para Brasil e Latinoamérica e trabalha no grupo Icobit desde maio de 2006. Seja bem-vindo, Francisco, ao nosso podcast. Muito bem-vindo, Muito obrigado. O currículo é maior que eu, não tem nada disso. Ela escreveu um monte de coisa, papel aceita tudo. Agora, essas meninas, como elas mentem, também eu minto no currículo, é a mesma coisa. Ela fala que todos os assuntos é interessante, o meu currículo também é maior que eu. É um prazer imenso estar com vocês, é uma oportunidade de falar das coisas que a gente vivencia. Vamos ver se a gente consegue acrescentar alguma coisinha para todos nós. Não tenha dúvidas, vai acrescentar sim. É um prazer ter você aqui, Prazer. A gente tem uma admiração grande aí pelo seu trabalho, né, ao longo da sua trajetória, principalmente nessa área de membranas, né, toda vez que a gente vai trabalhar aí, falo por mim, né, especificar membrana, sempre pede um socorro, né, socorro, Francisco. Na verdade, dentro de impermeabilização eu comecei na Icobit em 2006 e estou na Icobit até hoje, então, querendo ou não querendo, não sendo muito burro, né, por osmose, acho que tem que aprender um pouquinho, né, então a gente fica mais especializado, porque talvez tenha uma linha mais reduzida de produto e mais focada nessa parte líquida. Então, até por influência das coisas da Itália, a gente vai se aprimorando um pouquinho mais. Então, acho que um pouquinho a gente conhece. Muito bom, Francisco. E para a gente começar, né, a gente traz sempre o conteúdo, por mais que a gente tenha o pezinho na impermeabilização, né, na patologia relacionada à impermeabilização, a gente traz muito conteúdo geral para a parte de engenharia. Então, hoje a gente tem seguidores, o pessoal que acompanha alguns da Imper e muitos deles não. Então, é legal a gente falar para o pessoal, né, definir, assim, o que é uma membrana de alto desempenho, Francisco? Como que você definiria uma membrana? A pergunta é capciosa, não, mas é capciosa no bom sentido. Mas eu vou fazer um parênteses, antes de você começar. Aqui, se não tem polêmica, não tem. Não, mas a gente gosta de polêmica. Não, mas na polêmica no bom sentido. No bom sentido, é a mesma claro. coisa que você falar, você tem uma manta asfáltica de alto desempenho, o alto desempenho só vai se consolidar ou mostrar ao longo do tempo. Tá? Então, a membrana de alto desempenho seria um tipo de membrana que é utilizada e que deu certo, teve uma performance legal, teve uma durabilidade legal, para ele poder, vamos dizer, receber a alcunha de alto desempenho. E aí vem algumas coisas interessantes para a gente colocar.
Membrana. Membrana aqui no Brasil, a gente tem como uma coisa que um sistema impermeabilizante que é montado ou moldado no local. Ou seja, ele não vem pronto da fábrica, você vai adaptar ele para criar ele no local como ele tem que ser. Diferente da manta de um pré-fabricado que já vem pré-fabricado pronto para ser usado. Ponto. Na Europa é um pouquinho diferente, tá? Nas normas europeias, na classificação de normas europeias de impermeabilização, a principal, que é 1504, você tem três tipos de impermeabilizante. Um que vamos dizer, você adiciona, que seria o nosso redutor de permeabilidade, tá? Um outro que seria um hidrofugante, tá? E o terceiro que eles chamam genericamente de coating. E coating é tudo que vai por cima de um substrato. Que vai formar uma película. Vai formar qualquer película. Qualquer então, barreira, né? Por exemplo, então a manta asfáltica na Europa é membrana asfáltica. A manta de PVC na Europa é membrana de PVC. Então, esse conceito de alto desempenho na membrana, principalmente a membrana acrílica, acho que tem muito do histórico da empresa que eu trabalho, tá? Quando ela chegou no Brasil, era um produto diferente em termos de performance, de desempenho do que existia aqui, e começou a ter essa alcunha, ou puxar essa alcunha de alto desempenho. Depois, a gente começou a ter uma diferenciação nisso de norma, tá? Então, você tem, por exemplo, no caso das membranas acrílicas, você tem uma norma que é a 13321, que é a convencional e mais antiga, e que exigia um caimento maior, que era, vamos dizer, era a confiança que se tinha de trabalhar com os acrílicos que existiam. Era o quê? 2%, né? 2% mínimo. E passou a ter uma norma, talvez a Ecobit tenha até uma participação meio direta ou indireta, que era uma norma, o nome é engraçado, membrana de polímero acrílico com ou sem cimento. O sem cimento, talvez causado na época da presença da Ecobit, num primeiro momento se relacionou às membranas da Ecobit, que era o Ecopere, etc, etc. E essa diferenciação de norma, por exemplo, quando você tinha 15885, era teoricamente um produto que tinha características e parâmetros melhores que a 13321. Então começou a gerar daí a alcunha de membrana de mais alto desempenho, porque ele estava numa norma um pouco melhor que a anterior. Hoje em dia, só para finalizar, a gente tem no IB, Instituto Brasileiro de Impermeabilização, uma revisão da 13321 que vai abranger todas as membranas, tá? E é uma revisão bastante interessante e ficou famosa dentro do IBRE porque lançou uma pedra fundamental de um outro tipo de trabalho a ser feito, que foi focado no desempenho. Então, hoje em dia, essa 13321 engloba uma série de membranas, cada qual com suas características de parametrização de desempenho. Francisco, uma série de membranas acrílicas? Basicamente base acrílicas. Depois, a norma de PU também está sendo revisada em 3 capítulos, mas sempre, hoje em dia, a partir da norma de acrílico, começou-se a pensar em desempenho e não em característica de produto. Sim. Tá, então, por exemplo, eu tenho uma para parede, então ela tem que atender isso, ela é apropriada. Eu tenho uma que eu vou colocar um piso em cima, então ela tem que atender isso e mais isso. Vou botar uma para cobertura. Então, começou a se diferenciar isso em termos de desempenho. E aí talvez a gente consiga realmente botar o que é mais alto desempenho, o que é mais baixo desempenho. Mas a leva que se deu de membrana é isso. Seriam umas membranas que têm condição de performance e durabilidade maior. Agora, uma dúvida agora. A 13321 era a que exigia o caimento. Aí, essa outra que era com ou sem cimento é a 15885, se não me engano. 15885. Então, vai englobar as duas em uma ou em uma só? vai tirar uma? Na verdade, hoje em dia, você tem algo, a partir da 13321, você pegou tudo que é acrílico, tudo que é líquido, para englobar numa norma só, que é o mais correto. Sim, claro. E aí você diferenciar e classificar por desempenho, e depois está se revendo a norma 15885 para qualificar ela só como cimento. Entendi. Então, vai meio que separar o com ou sem cimento. O que é com cimento, até porque é injusto. Porque você fala, qual que é a amostra que eu preciso, qual a espessura que eu preciso com cimento? Vai ser desse tamanho. Você sabe que a outra não. Antes de consultar, assim, de estudar as normas, na minha mente eu tinha, assim, que a 15885... O acrílico sem cimento era inferior a 13321. Não. Mas por que eu tinha essa percepção? Por conta de ter a com cimento. Falei, a sem cimento deve ser pouco melhorada, mas é que nem você falou. Na verdade, os parâmetros da 15885 do acrílico sem cimento é superior a 13321. É pouco ainda, é pouco. Na norma nova está mais especificado e mais calibrado do que é mais próximo da Europa hoje em dia, tá? É que é engraçado, por exemplo, a Europa, às vezes você tem uma norma
E essa norma tem vários capítulos. Então, por exemplo, impermeabilização. Então, você pode ter o asfalto, o acrílico, o poliuretano, a poliuretano, mas é sobre o mesmo tema. E aqui a gente tem muita norma de produto. E isso confunde um pouco. Verdade. Então, hoje em dia, por exemplo, a revisão da 15885 existe um outro problema. Até falei com alguns parceiros, alguns conhecidos nossos. Eu, teoricamente, do cimento eu não participo diretamente, né? Mas o pessoal que a gente conhece, que está tendo uma confusão entre votar na norma do cimento, o cimentício, teoricamente, o semiflexível, que já é um outro problema, da argamassa polimérica, que também é cimentício. Se você colocar os dois no mesmo norma, você está mexendo com coisas diferentes. Sim. Então, essa diferenciação no líquido, na 13321, foi feita. Tá? Então, que legal. Abrangeu tudo que era 15885 e tudo que era 13321 e classificou em parâmetros de desempenho e de performance. Aí ficou melhor. Uma coisa que você falou até uma vez quando a gente, um bate-papo informal nosso, a gente até teve essa questão de produto, né? Mas mas está enquadrado difícil, onde? É muito difícil. Por exemplo, a 15885, ela foi votada em 2010. Nós estamos em 2023. Até hoje, muita gente no mercado não sabe nem o nome dela e nem, Verdade. nem o que ela... Verdade. Por exemplo, a gente tinha uma dificuldade como Cooper, vamos dizer assim, porque a gente entrou em uma norma teoricamente superior. Você chegava as pessoas falavam, teu é a membrana acrílica 3321. Não, não é. Mas não tem outra. Tem. Aí você tinha que levar a norma. Eu saía muitas vezes visitando o cliente com a norma junto para mostrar, porque o cara não sabia que existia. Então, essa deficiência que a gente tem, que está se procurando corrigir pouco a pouco. A Marissa participa, você também participou das coisas do IB, de votação de norma, aos poucos está se ajustando um pouquinho. Sim. O nosso mercado, ele tem bastante dificuldade com as terminologias, né, Francisco e Gi? Então, assim, a própria norma a NBR 9575, né, tá entrando com uma parte só de terminologia para a gente tentar alinhar isso. Por exemplo, a gente está falando muito de membrana de polímero acrílico com e sem cimento. O que é conhecido no mercado, né, normalmente aí, como as argamassas poliméricas e as argamassas poliméricas flexíveis, isso a que tem cimento, né, argamassa polimérica flexível. A argamassa polimérica, aí já é conhecida como a rígida, né? Então, assim, que aí é outra norma. Então, é isso que a gente está falando. A norma, a 9575 de impermeabilização vem para tentar alinhar e usar os termos corretos, né? Assim como a 13321, também para tirar o conceito manta líquida, fake, né? Isso, então você começa a ter nomes no mercado que acabam até atrapalhando o lado mais técnico de produto. O cliente fica bem confuso, né? Aí já acha que um substitui o outro, que são coisas iguais e são coisas diferentes, aí fica bem confuso. Tanto é que a primeira revisão da 13321, que não foi aceita, lógico, era para ser norma de manta líquida. Nossa. Era para puxar o nome que estava... Com esse nome. Então, mas aí não foi assim. Mas era exatamente para puxar a necessidade do mercado. Se o mercado inteiro fala isso, essa história de manta líquida é muito legal, porque começou na Europa não vingou, aqui vingou, porque quando trouxeram esse conceito, na Europa também era guaina líquida na época, mas como não tinha a mesma composição de manta, que era conhecida como manta asfáltica, foi tirado. E aqui no Brasil foi deixando colocar, entendeu? Então era manta líquida, não, esse cara não... Isso foi 2007, 2008, a gente já estava aqui há uns 9 anos, um dos concorrentes direto que apareceu depois, e veio o conceito da manta líquida que tentaram apregoar. E a indústria de manta asfáltica não deu importância em face ao produto que estava surgindo e tudo mais, e quando foi se aperceber, eles tinham registrado o nome e o uso da palavra manta líquida e começaram a explorar a ponto de grandes empresas depois terem que botar nos seus produtos o nome manta líquida para concorrer. Quer dizer, é um fake, mas que atrapalha. Então, quando foi votada a norma, teoricamente a norma era para ser de manta líquida para responder ao mercado. Aí a gente viu que era um absurdo e a norma é de membrana acrílica. Legal. E é importante a gente destacar, né, que o Francisco falou aqui da 13321, da 15885, são normas que hoje a gente tem para materiais acrílicos, né, e que agora vão ser unificadas, né, a gente vai ter os materiais, as membranas, né, acrílicas numa norma única, mas por que isso é interessante também? Quando a gente fala em membrana acrílica, a gente tem que lembrar que existe
N tipos de acrílico no mercado, né? A gente tem a norma, mas a gente tem materiais que superam a norma, materiais que estão abaixo da norma. Então, acho que essa revisão vai ajudar muito também, né, Francisco? Porque aí vai começar a filtrar e o que é para cada coisa, né? Na verdade, como ela é focada ao desempenho, eu acho que ela começa a classificar melhor os produtos. E essa questão de membrana é muito engraçado, né? O acrílico foi muito preconceituado e ainda é no Brasil. E até entendo quando ele começou. Só que na indústria química, o acrílico foi o produto que mais evoluiu nos últimos 20 anos. Tá? Até porque talvez seja o mais fácil, mais barato de você começar a manipular. Hoje em dia você tem muito a evolução de indústrias de polímeros, etc., que te agregam uma série de características do teu produto. E você tem muita formulação diferente de acrílico. Então, se você pegar de 20 anos atrás um acrílico e um acrílico hoje, você tem mudanças significativas. Tá? E a questão da membrana que nem você fala também eu acho engraçado, porque eu sempre defendi uma tese assim, quando você faz a manta asfáltica e o conceito de uma membrana surgiu nos sintéticos, sempre procurando chegar com características próximas ao betume, que é um material de característica impermeável interessante, melhor de todos. Então, você vai desenvolver um sintético que te remeta ao betume com alguma vantagem e características vantajosas para o teu sistema, né? Mas o conceito de membrana é você moldar uma estrutura, é você embrulhar, envolver. E quando você pensa na manta asfáltica, você tem uma pré-parte da manta asfáltica, uma pré-preparação, que seria o primer, ou um asfalto que você usa, que não deixa de ser uma coisa moldada. Sim. Então também essa primeira parte não deixa de ser uma membrana envolvendo a estrutura que acontece com a membrana. E a manta líquida, por exemplo, a Ecobit tinha um produto na Itália, tem ainda, que chama Ecopass. Esse sim seria uma manta líquida, porque ele é betume, elastômero e solvente. Então ele tem a composição básica que vai numa manta asfáltica, mas na forma líquida. Isso sim seria uma manta líquida. Que legal. O resto entrou na parte fake daqui. Quis ganhar o manto ali só para competir. E aí começou a criar mercado paralelo com isso, principalmente no varejo. Né? Sim. E Francisco, as membranas acrílicas, né, de alto desempenho, para que tipo de estrutura elas podem ser Então, mesmo indicadas? das acrílicas, poliuretânicas, não sei o quê, teoricamente, uma impermeabilização com membrana, com conceito de impermeabilização e desempenho, ela pode ser usada, uma versatilidade que ela tem, na maioria das estruturas que você usaria outros sistemas, tá? Então lá, principalmente quando você pega na parte superior, no caso do acrílico principalmente, que é um material que pode ficar exposto, você tem uma baita vantagem de trabalhar com áreas expostas, calha, laje de cobertura, toda essa parte que você tem exposição que você não precisa de uma proteção para isso. As lajes com muita interferência também, né? Bem melhor, não, né? aí começa. Aí você tem a estrutura que você pode usar, são várias. Você tem limitações, claro, conhecendo o produto, mas a versatilidade de um bom produto te permite um banheiro você pode usar, uma área fria, entendeu? Uma piscina. E aí, via de regra, quando você trabalha com membrana, normalmente são situações que você procura para não ter emenda, que pode ser um ponto vulnerável, com muita interferência, ou uma geometria muito difícil, complicada, né? De você fazer com outro sistema, que vai ter muito recorte, muita dificuldade de aplicação. O sobrepeso, que é uma coisa que ninguém fala, tá? Verdade, então você tem muita estrutura hoje em dia que a gente economiza no ferro para baratear a estrutura, e aí você bota um peso excessivo. Quando você trabalha com uma membrana, você está reduzindo esse peso também, é uma outra coisa que é interessante de trabalhar. E são características que você que é projetista, você sabe, aqui eu posso usar isso, eu posso usar aquilo. Eu acho que o principal das membranas, principalmente as acrílicas, é o conceito que se tem, o preconceito que se tem, não é bom, é o conceito de 20 anos atrás. E tem muito produto que tem uma evolução de 20 anos ou mais nas costas. Com certeza. Com certeza. Eu acho que assim, o sistema em si é muito bom, né? A membrana, e é lógico, igual a gente está falando aqui, de que a gente tem N tipos de acrílico no mercado. Você trabalhando com acrílicos de qualidade, as membranas são muito boas, né? Atendem vida útil, têm durabilidade. É fácil de fazer manutenção quando precisa, né? Porque tá ali reparo exposto, pontual. Reparo pontual. Que a gente tem um manutenível, né? Que isso é uma grande vantagem. É uma grande vantagem. Principalmente numa obra. É que a gente no Brasil esquece a manutenção. A gente depois deve falar não disso. Tem a cultura, né? De fazer manutenção. Então, por exemplo, quando você faz um reparo pontual, já é um achado para você fazer. Porque quando você já não tem manutenção e você vai fazer uma coisa que não é manutenível, pior ainda. Agora, esse negócio de membrana é muito engraçado, né? Que vocês falam, né? Se fala no mercado, a característica. Por exemplo, você pega uma ficha do material, por exemplo, da empresa, da Ecobit.
Pô, tem 23, 24 folhas de parâmetros e características do produto para ele estar enquadrado numa norma europeia, sabe? Sim. Aqui eu acho que quando você começa a falar de alto desempenho, com qualquer sistema, qualquer produto, você começa de um fabricante idôneo, você começa de uma ficha técnica um pouco mais palpável. Eu tive um trabalho de pós-graduação que eu tive uma maior dificuldade porque eu não tinha uma informação boba. Você não conseguia histórico desse tipo de material, né? Precisava do resíduo seco do material, resíduo seco em peso. Você não tem isso. Acho. E você liga e alguns te respondem, isso que a gente é da área, alguns te retornam, outros não. Então chega uma hora que você chuta, eu vou chutar que isso aqui é 60. Mas, não... Então, quer dizer, são informações que eu imagino para um projetista mais deficiente com ainda. Certeza, entendeu? Mais eficiente para você trabalhar. E é por isso que eu falo, assim, tem N tipos de acrílico e a gente... Muitas vezes o pessoal só se baseia na norma, assim, 13.321. Só que não para olhar, quando a gente tem, né, os parâmetros na ficha técnica. Sim. Você fala assim, tá bom, todo mundo atende a 13.321. Mas como? Só que a 13.321, se eu não me engano, ela fala de uma absorção de 15%. Isso. Você fala, poxa, mas se eu vou trabalhar com impermeabilizante, aí você olha, tem um acrílico, outro acrílico, também atende a norma, mas a absorção é de 10, de 8... Com certeza eu vou trabalhar com uma absorção menor. E aí existe um preconceito. A absorção não é o único parâmetro. Porque, por exemplo, quando você tem um produto de alto desempenho, você tem uma série de parâmetros que você vai pontuar. Então, por exemplo, dentro do reservatório de água, tá? A absorção é importante, claro que é importante, mas, você tem o CBA, você tem aderência submersa, você tem tantos parâmetros que a hora que você junta tudo numa formulação, você fala, isso daqui é alto desempenho porque ele atende àquela situação. Entendeu? Então, é muito relativo isso. Mas eu concordo com você, tem vários parâmetros, mas a ficha técnica é muito deficiente e a classificação em relação à ficha técnica também é. Porque você não sabe qualificar. Às vezes um de 10 é menor que um de 12, mas em compensação ele tem outros fatores que para aquela tua situação ele não te atendem. Verdade. Sem contar volume de sólidos, né? Essa questão de... Poxa, a gente sabe que para formar a espessura está ligado ao consumo e o volume de sólidos, né? O que vai embora. Então, é deficiência da membrana, né? Exatamente. Aí você compara, o cliente fala, não, mas a membrana, eu tenho R$5, sei lá. E a outra eu tenho 15, tá? Mas você não tá comparando coisas diferentes. Quer ver uma coisa Pra chegar no mesmo, de repente, a de 5, você vai ter que dar 40 demãos para chegar na de... Eu vou te falar uma coisa que aconteceu com a gente, tá? De um parceiro nosso, fora de São Paulo, em Minas Gerais. E ele trabalhando com... A gente tem a membrana de mais alto desempenho e tem a membrana acrílica, que concorre no mercado teórico das mantas líquidas, vamos dizer assim, vai. Mas você tem que ter as duas. A de combate, né? A de combate, né? Mas a de combate é legal, porque ela tem um resíduo seco de 60%. Significa, se eu botar 1 quilo, vai sobrar 600, teoricamente, vai. E o que o cara tinha no mercado era 400, era 40%. E o cara não conseguia entender qual a diferença, porque que uma tinha um preço e tinha outro. Aí um dia que eu falei pra ele, eu falei, cara, eu falei exatamente como eu tô falando. Você bota 1 quilo, vai ficar 600. Quanto você precisa? Eu preciso de 1 quilo, então 600. Mas 600 você vai ter 1,2, vai ser o que você precisa. A outra você vai ter que dar 3 vezes de 400 para chegar a 1,2. Aí na conta, na cabeça dele, ele entendeu perfeitamente, ele começou a divulgar isso. Que a nossa, em menos quantidade de camadas, você atingiu o que você precisava. Então, se você fosse fazer o custo na ponta do lápis... Foi a conta que ele fez, entendeu? Então, essa custa 5, mas eu tenho que dar 3 demãos é 15, a outra custa 7, mas eu dou 2 é 14, mas tá menor. Era a prova que ele precisava. Então, esse tipo de argumentação no mercado, ainda as pessoas não entendem. Tem um pouco de dificuldade ainda, né? A mesma coisa quando você fala de manta asfáltica. A empresa, a Ecobit, por exemplo, começou aplicando asfalto, depois foi distribuidor de manta. Tem uma cultura de impermeabilização que passou pelo asfalto e é respeitado o asfalto em cima disso. Tem produtos que são para a linha asfáltica, entendeu? Então, só que, por exemplo, quando eu comecei na Ecobit, tinha um conceito assim, a impermeabilização com manta asfáltica, quanto custa? O custo do rolo da manta. Pô, peraí, mas você não tem primer, você não tem maçarico que você usa, você não tem o gás, você não tem uma camada separada, você não tem principalmente a proteção mecânica depois, você pode deixar muito exposto? Não pode. Então, quanto custa, hoje em dia o IB faz isso muito legal, quanto custa o teu sistema, né? Então, você compara sistemas com sistemas, senão é injusto. Não, do material. Mas é mais ou menos por aí. Mas eu vejo ainda que o nosso mercado ele é meio fraco nessa questão de comparar sistemas. Sim. Porque, assim, na parte de produto, a gente olha muito, principalmente a gente que é da indústria, a gente olha questão de sólidos, que aí você tem realmente, quanto vai evaporar? Eu já sei mais ou menos quanto vou ter. E aí você pega... Claro, a gente está na indústria, a gente sempre olha a ficha de concorrência, não tem como.
né? Então você olha lá, você fala, pô, mas olha aqui a diferença. E o seu cliente não consegue enxergar isso. Você precisa ir lá, fazer a conta com ele para ele conseguir enxergar esse conceito, né? Você vê, mesmo acrílico, por exemplo, eu dou muitas vezes quando a gente conversa de acrílico, é o exemplo do celular. Celular evoluiu nos últimos 20 anos, para vocês mais novas, mas a gente tinha, quando começou a surgir era o tijolão da Motorola, tá? Hoje em dia você tem celular, então não dá para tirar foto no celular, o Xing Ling, não sai foto legal, não grava. Hoje em dia você tem celulares que são verdadeiros computadores ambulantes, que você tira foto melhor que qualquer máquina. Essa, teoricamente, é uma evolução de um acrílico ou de um outro produto. Você tinha uma condição lá atrás que você tem outra coisa. Exato. Então, o acrílico, que nem você fala, é muito difícil, eu senti muito isso na pele, por exemplo. A Ecobit é uma empresa que está no Brasil desde 99, 2000, desculpa eu voltar ao exemplo, mas é o exemplo do que eu vivi. Então você tem quase 5 milhões de metros impermeabilizados aqui, você entra no Reclame Aqui, não tem nada. Uma indústria de impermeabilizante é muito significativo. Muito demais. Você tem que falar isso todo momento pro mercado, entendeu? Ficar repetindo isso. Você fala, qual que é o teu produto acrílico? Não serve. É que infelizmente o ser humano acaba aprendendo por repetição, né? É muito difícil. Então, enquanto você vai batendo na tecla, bate, aí um dia ele vai, quem sabe, vai entender lá e vai absorver a sua informação. Mas a gente está evoluindo. Eu acho que eu participo do IB há algum tempo, participo daí. Eu acho que teve um gap dos profissionais antigos de impermeabilização, formou um gap entre eles e os novos. Hoje em dia está mais perto, hoje em dia está todo mundo... Bem ou mal, esse gap dos antigos, esses antigos ainda estão atuantes, conseguem passar algumas coisas para todos nós, entendeu? Verdade. Eu acho que isso daí tende a fortificar o setor, então... E se uniu mais, né? O pessoal se uniu mais, assim, em prol do segmento, né? A gente é muito desunido, né, Maria? Isso daí é uma coisa que eu levanto desde a primeira vez que eu fui do fabricante do IB, entendeu? Aí é meio revolucionário. Eu acho assim, o nome impermeabilização já é difícil, entendeu? Impermeabilizar. Pô, já é um problema para você. Tem gente que não consegue falar. Não, e escrever. Escreve com corretor de texto. Se você não escrever 10, se você botar 10, se você não tiver 8 correções, pô, muda, sabe? A gente começa a dificultar por aí. A gente não é respeitado entre nós, a gente não se respeita. Um filho de médico, puta, é atendido por qualquer médico. Todo médico se respeita, bom ou ruim. Doutor, a gente tinha que falar uma coisa. Você mexe com você é top. Porque são poucas as pessoas e a gente tem que se unir para fortificar. Então, eu acho que isso daí é outra coisa, mas eu acho que tem melhorado do que eu participo nos últimos tempos bastante. Com certeza, você tá há muito mais tempo. Eu acho que foi em 2014, 2015 que eu comecei a participar mais pelas indústrias também. Mas eu vejo que de lá para cá também já evoluiu. A velocidade da mudança foi mais rápida. Ficou muito tempo estagnado, mas hoje em dia você sente que a coisa evoluiu bastante. É que acho que a geração mais nova, ela tem muito esse negócio de mudança rápida, né? Eles viram a chave, recursos, né? Também tem essa. Tem muito mais recursos, que nem o que vocês estão fazendo aqui, é levar informações, seja do meu, do outro, não sei o quê, para o mercado que vai atingir muito mais gente do que antigamente a gente tinha no boca a boca. Exato. E que é um mercado, no nosso caso, a informação era muito restrita, na impermeabilização. É carente. E carente. Demais. Então, realmente, os recursos ajudam bastante. Francisco, eu acho que, assim, a gente falou, né, dos benefícios, assim, da membrana. O que você diria, assim, que seriam os principais cuidados, né, ou algumas limitações, restrições desse tipo de material? O que eu vejo, assim, né, até falando um pouco da qualidade do que a gente conhece da Ecobit, não tenho dúvidas nenhuma, né? Que tem o mesmo desempenho de que vários sistemas pré-fabricados ou não, ali dentro sendo corretamente aplicado. O que eu vejo que é o ponto mais frágil é essa questão da aplicação, né? Assim, como que a gente consegue garantir uma aplicação legal, porque a gente sabe que a membrana depende mais ainda de um preparo legal, do cara seguir o consumo, seguir o tempo entre demãos. Como que a gente consegue garantir que isso Isso é uma coisa muito interessante que vocês tocaram. Porque é assim, Marissa, eu acho que começa do preconceito que eu te falei, tá? Então, eu vou dar 2 exemplos, sem citar nomes, tá? Uma vez eu estava com um grande aplicador de muitos anos, que ele, na presença de um outro projetista, estávamos juntos, e ele comentou assim, eu vou pintar com acrílico. Aí eu levantei e falei, por favor, não use meu produto. Meu produto não é uma pintura. Não é pintura. Este é o primeiro preconceito que tem, entendeu? A ideia do acrílico é tida como uma pintura. Então, se você vai pintar, você não está impermeabilizando. Então, se você não transcrever isso, eu vou impermeabilizar com acrílico ou com poliuretano, você já começa errado. Então, é o primeiro preconceito que existe. O outro que existe é a própria evolução do produto. Um outro amigo nosso também, uma vez, estava num evento, não sei o que, comentou, se chover, um produto base de água vai desandar.
Não necessariamente é assim, entendeu? Mas existem esses preconceitos. Alguns preconceitos, né? Que Então, vem de lá. começa daí. Aí eu acho que assim, que nem você falou, uma membrana, normalmente, se você trabalha com uma manta, é um sistema semi-aderido. Então você tem aquele primer, o asfalto, que vai estar mais próximo ao substrato, que vai mais ou menos criar uma pré-regularização, uma moldagem, para depois você entrar com a manta pré-fabricada. Então ela sofre menos ação do substrato nela. Quando você trabalha numa membrana, você está diretamente ligado ao substrato. Então a condição do substrato é mais crítica. Não que não seja para a manta, mas fica mais palpável, mais vulnerável. E aí eu acho que tem conceitos básicos importantes também. Por exemplo, pré-base. Muito pouca gente fala disso, mas quando você vai trabalhar com uma membrana, a tua base do substrato, a rugosidade que hoje em dia a gente está colocando na norma 9575, é super importante. Por quê? Porque se eu tiver uma coisa muito rugosa, eu vou consumir muito mais. Se eu consumir o mesmo que seria numa situação mais próxima do ideal, eu vou ficar com pontos falhos. A parte, por exemplo, onde está mais baixa, onde tem mais depressão, eu vou ter mais produto, e a parte de cima eu vou ter muito pouco. Sim. Se eu tiver qualquer problema numa membrana qualquer que seja o material, vai ser nessa parte fininha. Então, eu acho que essa pré-base, a pré-base com o mesmo material, a aderência dessa pré-base na membrana, começa aí, mas aí você tem que enxergar como impermeabilização, não como uma pintura. Sim. Se você fosse fazer com uma manta, você ia preparar a situação para você colocar a manta. Você vai fazer com uma membrana acrílica, um poliuretano, você vai ter que preparar do mesmo jeito para fazer a membrana. Então, eu acho que aí começa. Aí começam coisas de consumo, que nem você falou. Como é uma moldado em loco, o consumo é que vai dar a espessura que você precisa para gerar as propriedades que você precisa. E aí tem 3 caminhos possíveis. Ou aquela conta burra que ninguém faz, tá? Que você fala, o fabricante falou, tantos quilos para tantos metros. Você cerca o lugar, separa tantos metros, vai passando. Tantas embalagens. Que ninguém tem tempo nem chance de fazer. O outro é a tela estruturante. Aí vamos entrar depois na tela um pouquinho mais para frente, porque não temos nem norma de estruturante no Brasil, mas o uso de uma tela estruturante vai te garantir um consumo um pouco maior para cobrir essa tela. Exato. E a Ecobit, por exemplo, teve uma ideia muito inteligente, boba, mas muito inteligente, que era trabalhar com cor diferente. Tá? Então você trabalha, por exemplo, vermelho e cinza. Então é legal que o vermelho você vai passar na primeira camada, vamos chamar assim, que você enxerga melhor, visualmente chama atenção. Então ali eu não impermeabilizei o rodapé até a altura que eu queria, não fiz o ralo, ele te puxa a informação, te chama atenção. Fica muito visível ali, né? E depois a outra cor você tem que cobrir o vermelho. Se você não passar na quantidade correta, você não vai cobrir direito. Então não é uma certeza de consumo, mas é uma forma de errar menos. É que o pessoal do campo, eles são muito mais visuais, né? Então, muito mais visuais. Esse negócio de cor, por exemplo, fica muito fácil, entendeu? Quem começa a trabalhar com esse conceito, acha muito fácil trabalhar nesse conceito, porque você começa a você se controlar até uma hora que você pega a prática e você fala, eu trabalho só numa cor porque eu já tenho a mão. Mas a primeira vez, eu já fui muito em obra, por exemplo, que você chegava e estava rosado. Aí você via que passou o vermelho, passou depois economizou no cinza, porque achou que estava legal na cabeça. É normal, entendeu? Então tem algumas coisas assim que é um parâmetro a mais para clarificar. Mas eu acho que a mão de obra requer cuidado, tá? E requer cuidado, eu acho que primeiro cuidado, entender que é uma impermeabilização, não uma pintura. E também entender que é um sistema, que é aquilo que a gente está falando, né? Não é simplesmente a membrana, o sistema é composto pelo substrato, preparo do substrato e aplicação da membrana. Os antigos, falando do GAP, sempre falavam que tinha 1/3 para cada coisa, né? A preparação é 1/3 da impermeabilização. Se ela for bem feita, 1/3 está resolvido. Depois é produto e depois é aplicador, entre aspas. Mas esse 1/3 vale para qualquer um. Verdade. Vale para membrana, vale para manta, vale para qualquer coisa. Tudo, né? E a gente esquece disso. Quantas obras você vai que você olha e fala, não dá para fazer aqui. Vocês vão, eu também vou. Libera para impermeabilização. Não tá dá. cheio de bicheira, a gente de é meio trinca, crítico na Ecobit. Eu sou mais chatinho nesse sentido. Dá, não dá. Eu também era bem então, não, mas tem que ser, né, pessoal, gente? Hoje em dia que eu não tô mais diretamente em venda, o pessoal de venda quer me matar. Porque eu vou lá falando, não pode não aplicar vai, assim, vai fazer, vai sobrar para mim, entendeu? Vão me chamar depois aqui. Vai chamar depois. Mas eu acho que a mão de obra... Hoje em dia tem até uns programas interessantes. O IB, a última reunião que eu tive, teve alguma junção entre Câmara de Fabricante, Câmara de Aplicadores e Projetistas para fazer algum apoio de mão de obra para os aplicadores primeiro do IB, etc. Aí está com um projeto nesse sentido. Legal. Mas é muito complicado. Eu acho que é um passo a passo que tem que ter para a gente poder evoluir um pouco mais e ter mais tranquilidade.
Por exemplo, a gente tem vários aplicadores que trabalham muito, não só com o nosso, mas com muitos problemas, muitos produtos e os nossos. E a gente cria confiança com a própria aprendizado, cultura de aprendizado deles. Quanto mais o cara aplica o teu produto, mais você vai em obra, mais você fica tranquilo de indicar aquele cara para fazer. E eu acho que isso para projetista é muito rico, entendeu? Essa informação. Mas essa ligação com o fabricante também é importante, entendeu? De você falar, aquele cara aplicou 200 obras minhas legais. Bom, é um parâmetro, entendeu? Você vê que eu mesmo várias vezes, né, pergunto, né, Francisco? E assim, a gente faz parte, até como projeto mesmo. A gente só faz projeto e consultoria, não faço execução. Mas tem muitos clientes que pedem, falam assim, Marista, você não pode indicar pelo menos 2, 3 pra gente orçar? Eu indico da mesma forma. Pessoas que eu já trabalhei, que eu conheço o trabalho, que eu sei que trabalham direitinho, que vai... Aí indico, é o que você falou. E para vocês fabricantes, eu acredito que seja a mesma coisa. Você tem confiança, né? Você tem confiança, você sabe que aquele cara vai te dar menos problema, entendeu? É um cara que está mais acostumado, é um cara que você tem um approach melhor. Então, mas eu acho que essas questões de mão de obra, a primeira que eu vejo é você mudar, no caso de membrana, mudar o conceito, principalmente de acrílico. Se falar que é pintura, não faz. Já falar, opa, você não pode aplicar o material. Você fala, você vai pintar com uma manta asfáltica? Não. Então você não vai pintar para impermeabilizar com uma membrana. Então, eu acho que esse é um primeiro mudança de hábitos, vamos chamar assim, que eu acho que é importante. Uma coisa só, abrindo um parênteses rapidinho aqui, eu também visitava bastante obra, né, e a parte de impermeabilização, principalmente áreas frias. Aí, às vezes, o engenheiro ligava para mim e falava assim, tô gastando demais produto. Não tá dentro do consumo. Quando você chegava lá, a base estava maravilhosa, ruim, né? Para aplicar. Bicheira até no teto, se deixasse. Não, e aí a mesma coisa, você pega no cimentício, argamassa polimérica, por exemplo. Eu fui em muita construtora que o parâmetro de controle deles eu comprei X caixas, terminaram todos os banheiros, sobraram Y caixas. Também. Qual que é o seu consumo? Você não sabe, ao longo dos banheiros, você não sabe qual que foi a mais, qual que foi a menos, porque você não tem controle. Verdade. Você vai ficar dependente do cara que está aplicando. Então, é complicado isso. E aí, um outro ponto engraçado é que o pessoal sempre citava a Ecobit. Falou assim, vocês têm que fazer igual eles, faz uma cor diferente aí que a gente não sabe. Mas o da cor, e isso foi uma sacada excelente. Olha, o da cor, quando eu entrei na Ecobit já existia. Durante um tempo passou a ser esquecido, porque aí ninguém queria comprar duas cores, entendeu? E o pessoal foi deixando. Aí depois de um tempo eu comecei a bater, particularmente porque eu achava inteligente a coisa, entendeu? Eu falei uma coisa boba, sutil, mas é inteligente. Faz diferença, sim. Se você conseguir passar isso para a pessoa, ela entender o que você está fazendo, começa a dar segurança, entendeu? Que era o que a gente precisava, por ser um produto novo, que vinha de fora, entendeu? Precisa dar segurança para o cara que queria fazer certo. E você tá dando um método de aprendizado, que nem você falou. O cara começa aplicando lá 2 cores. Daqui um tempo, não vou precisar, já tô craque. Então exatamente. Tipo, você tá treinando como se fosse uma criança. Você tá treinando, educando. O grande problema de membrana que você fala de mão de obra também, uma coisa que eu lembrei que é muito séria, Marissa, é assim, faça você mesmo. Todo mundo acha que todo mundo sabe aplicar, né? Porque eu tava até comentando aqui os meninos de estúdio, por exemplo, quando você pensa em impermeabilização, manta asfáltica, sempre vem aquele, peraí, gás, maçarico, quando você chama vou ter que chamar alguém que saiba. Chamar alguém porque eu não sei, pelo menos tenho medo do fogo, sabe? É fogo, é uma série de coisas. Quando você pensa no conceito de uma membrana, principalmente as acrílicas, você fala, peguei um rolo e passei, qualquer um faz. Aí volta a história, pintura. Só que você vai pintar uma parede, saiu ruim, você chama um pintor e manda ele corrigir, paga por fora para não ficar ruim para você, não ficar mal, pagou, consertou. Quando você mexe com impermeabilização, às vezes você não tem tempo de chamar um impermeabilizador para consertar o que você fez. Você já botou uma coisa por cima, já botou a laje para funcionar e você fez mal feito. Exato. Então, esse é o conceito que eu acho mais importante de mão de obra. E, de novo, a gente voltando no sistema, né? Não é só a membrana, tem tudo, toda a técnica, né? E sempre procurar alguém que seja especializado, como o IB fala. Procure um projetista, procure um aplicador. Sim. Porque você estando dentro da cadeia, alguém que teve a cultura de impermeabilização, mas o cara que está acostumado a aplicar, na hora que der uma dificuldade, ele vai saber se sair melhor do que você, às vezes, que nunca mexeu, fala, eu sei fazer. Você nunca passou por dificuldade, naquele dia dá uma dificuldade, entendeu? Uma coisa, você vai botar um cara para dirigir. O cara conhece muito de mecânica, aí você vai para um lugar e quebra o carro. Mas se o cara tem conhecimento, ele tenta fazer alguma coisa. O cara nunca não tem conhecimento nenhum, ele vai parar e vai de braço cruzado. Né? Então, acho que essa cultura de impermeabilização remete a bons aplicadores. Eu acho que isso ajuda. É um custo, mas é um custo de tranquilidade. Com certeza. E você gasta uma vez só, né? Não tem dali um tempo ter que gastar de novo. Mas você prestou atenção que em todos os nossos episódios sempre
a gente tem as mesmas questões. De custo, juntar custo, mão de obra e fabricante, projetista. A classe precisa estar unida, né? Mas esse é o problema, por exemplo, quando a gente tem essa união da classe e a importância do setor. Por exemplo, você está doente, você vai no médico. Se o médico cobrar consulta cara e você está doente, não importa o preço, você vai pagar. Você vai pagar, entendeu? O problema é que a impermeabilização ficou negligenciada porque é um problema, tá? É uma situação delicada, precisa de uma engenharia, precisa entender os fatores intervenientes para você fazer bem feito. E você não vai fazer uma coisa para 10 minutos, para 2 meses. Você tem que fazer uma coisa para durar. Para a vida, para durar, você tem uma responsabilidade para fazer e tem um custo para fazer, seja de projeto, de execução, de produto. Enquanto a gente não botar para o mercado que isso é um aspecto interessante, porque a pessoa só lembra quando vaza. Verdade. Exatamente então a gente trabalha contra. E isso é o que vocês falaram. Provavelmente todo mundo que vier aqui do mercado de impermeabilização vai falar a mesma coisa. Só que não adianta a gente falar pra gente, tem que falar pro mundo. Por isso que a gente está levando isso. Não, sabe, essa é a nossa ideia. Quando você chegar e falar quanto você cobra, todo mundo chega no consenso. Fazer bem feito vai custar acima de 50, 60. Se tiver esse parâmetro para todo mundo e não tiver um mercado marketing de guerra, se ficar de 50, 60 para cima e isso for correto, você educa o mercado a partir daí. Exatamente. Agora, se você fala 50, 60, chega um que fala por 20, melou o mercado. Nivelou lá embaixo. E aí começa, todo mundo compra o de 20, faz de 20 e vem aquele conceito. A impermeabilização dá problema sempre. Sim, só porque sempre usou mais barato ou fez da forma que não deveria, né? É a galinha e o ovo, né? Exatamente. A impermeabilização a gente paga um preço, por exemplo, quando você pega as estatísticas do IBI, por exemplo, membrana, que nem a gente falou, nos últimos estudos do IBI, foi o produto e o sistema que mais cresceu no mercado. Então, tem que ficar atento. Por mais que ele não tenha uma representatividade muito grande no setor de impermeabilização, mas é o que mais cresceu. Então, vai chegar uma hora que ele começa a incomodar. Por exemplo, tem uma pesquisa do IBI de 2021 que a membrana acrílica era o segundo sistema usado. Tipo assim, fizeram uma pesquisa geral, múltipla resposta. Qual que você usa? Não é que você usa um, usa o outro. Geral, o que você usa? E a membrana acrílica ficou quase colada na manta e levou um susto para todo mundo. Estava dentro do IBI. Opa, peraí. Como é que os caras estão usando? Estão usando tanto? Aonde? Né? Então, essas coisas são importantes da gente pontuar. Sim, com certeza. Francisco, e com relação à durabilidade, né? A gente vem estudando muito isso na questão de desempenho de sistema, durabilidade, expectativa de vida útil. Como que fica para as membranas? Eu sei que a gente tem algumas situações em que elas podem ser revestidas, né? Se for área interna, por exemplo, mas também tem áreas expostas. Tem diferença? Como que vocês aí é próprio estimam? que nem a gente vê no IBI, né? Você tem duas considerações hoje em dia na norma de desempenho, o que é exposto e o que é protegido, tá? Existe a vida útil de referência, como vocês sabem, que é a característica do produto, tá? Então, normalmente, uma situação exposta, seja membrana ou não, você tem uma vida útil de referência de 8, 10, 12 anos. Uma situação protegida, aí não vou nem entrar na discussão, é o que falam, né? 20, 25, 30 anos. Eu acho que mudaram muitos produtos, entendeu? Então precisa ver o que durou 30 anos no passado, se vai durar 30 anos a partir de hoje. Mas é outra questão. Outra seara, né? Outra seara. Mas o desempenho, a durabilidade de uma membrana, depende de como você vai fazer. Normalmente a membrana tem a vantagem, preconiza-se utilizar ela como exposta, tá? Porque é exatamente o reparo pontual, facilita manutenível, etc. né? Dá para você trabalhar como protegida? Claro que dá. Você pode, por exemplo, existem membranas, até as acrílicas a gente tem, que tem a característica, que são ensaiadas na Europa. Na Europa tem a 1504, que é a norma de impermeabilização de estrutura de concreto, e tem outra que chama 14891, que é quando você tem uma impermeabilização e você, com um adesivo apropriado ou uma argamassa apropriada, você cola uma cerâmica por cima. E você testa tudo. Então, você testa essa aderência submersa, aderência a baixa temperatura, aderência a alta temperatura. Você tem que ter a garantia que esse sistema como um todo funcione, entendeu? Então, teoricamente, você vai dar uma vida útil de referência maior, como na manta. Manta, quando você faz 20, 25, protegida, você sabe. Nunca vai ser uma manta simples, raramente, é uma manta dupla, colada com tantos quilos, quer dizer, o teu coeficiente de segurança começa a aumentar, entendeu? Sim. E na membrana a mesma coisa, mas via de regra, eles usam no exposto, então 8, 10, 12 anos é o de praxe, lembrando que vida útil de referência, você sabe melhor que eu, não é o que vai, não é garantia. Hoje em dia tem uma norma de garantia 17170, se eu não me engano, que é recém-aprovada, tá?
que o pessoal confunde um pouco. Vocês Sim, devem ter essa dificuldade como a gente tem. Ah, teu produto tem garantia de 20 anos. Peraí. Ou o aplicador achando que ele tem que dar garantia de 20 anos, né? E independe. Quando você fala na Europa, uma empresa europeia, como vocês que trabalharam em empresas europeias como eu que trabalho, quando você fala pro cara quanto dura, ele fala quem vai aplicar, aonde vai aplicar, o que é obra, quem vai fazer a manutenção. Quer dizer, que Tem um checklist, né? É um checklist, que hoje em dia o guia do IB começou a fazer isso através do método fatorial, né? Eu não me lembro se é 5, acho que é 5618, eu não me lembro qual a norma ISO que se baseou no método fatorial, mas no sentido de você poder botar os fatores que estão presentes naquela impermeabilização para falar, ó, se o produto teoricamente dura 10, mas foi alguma das condições não for legal, começa a diminuir. Sim. Entendeu? Manutenção 0. Pô, vai dar problema. Vai dar problema. Quantas obras vocês já foram, mesmo de manta, que você chega a uma proteção mecânica e tem um matinho nascendo? Aí você olha e fala, cara, se nasceu Pancada, mato, entrou água. Tem uma fissura do tamanho com mato nascendo, você fala, tem água para dentro. Não, imagina, não tem. Então, esse tipo de coisa que eu acho que quando você fala de vida útil, tem que tomar muito cuidado, porque o pessoal confunde ainda com garantia direto. Já tem até uma área de preservação dentro da proteção mecânica e o povo virou uma portaria verde quase. Não, mas tem, com a membrana é a mesma coisa. A membrana ainda é pior. É isso Porque mesmo. fica mais suscetível. Né? Eu acho que também a gente falou de preconceito, tem outros preconceitos aqui que eu vejo muito, né? Porque a gente especifica 2 pontos. Acho que a questão dela ser revestida, né? Tem muita gente que, mas não o acrílico não pode ficar confinado, não pode ficar revestido. A gente sabe que são acrílicos diferentes. O acrílico que a gente vê geral no mercado, que atende a 13321, são os acrílicos expostos, que tem que ter a inclinação de 2%. O acrílico que pode ser revestido, ele não pode remulsionar com a presença de água e tem que ter a resistência à alcalinidade, né, Francisco? Por causa da quando argamassa, você usa colante. A argamassa molhada, ela torna um ambiente muito alcalino. Então, isso é um ensaio, por exemplo, da Ecobit tem há muitos anos, né? Então, você faz um ensaio de ataque álcali agregado, que você trabalha por 28 dias numa condição alcalina extrema para ver se não vai soltar ou desplacar o teu produto, não vai ser afetado de alguma forma. Aí, isso é uma das características para ele poder ser revestido. E a outra, você vai testar a própria aderência de uma argamassa, um adesivo, na tua membrana em relação a um revestimento, a uma cerâmica para dar certo, né? Para você ter um arrancamento. Na Ecobit, acho que dava mais de 1 mega quando você testava com uma C3. Então você fala, opa, aqui vai, não vou ter problema de desplacamento. O que eu acho estranho, não sei, vocês com certeza acompanharam também, mas assim, no mercado a gente já está há algum tempo, e alguns produtos que não poderiam receber revestimento ou ficar confinados já estão liberando. Não, pode, agora pode. Falei, gente, aqui no Brasil a gente não tem a norma de resistência à alcalinidade, né? Não. Eu ia até perguntar, essa 14891, que é externa, que fala também um pouco de alcalinidade? Não, a 14891 de fora, que mexe quando você trabalha com uma impermeabilização com assentamento de revestimento por cima, todos os ensaios são num conjunto. Então é muito legal, entendeu? Porque você tem aderência, você tem ataque álcali agregado, ou seja, resistência à alcalinidade. Sim. Tudo no sistema. Aqui no Brasil, na 13321 nova, que agora está em votação, revisão lá, né? A revisão começa a ter, legal. Por exemplo, que você tem uma classificação que assim, eu tenho uma membrana, no caso da acrílica, que eu vou receber um revestimento por cima. Então ele tem que atender isso, inclusive ataque álcali agregado, que é a resistência à alcalinidade. Por exemplo, você vai trabalhar ele numa piscina, numa caixa d'água, você tem que ter uma aderência submersa, porque não adianta você ter uma aderência e depois quando você bota em constante contato com a água, com o passar do tempo ela solta. Então é um parâmetro que talvez é mais importante do que a absorção de água. Também é uma coisa engraçada. Por exemplo, eu vi um teste uma vez dos produtos da Ecoper, muito louco, e é um teste de membrana de desempenho mais legal. É a segunda água. Tá? O que é a segunda água? Você faz a absorção de água do teu produto e vai dar, sei lá, 8, 9. A hora que você terminou essa absorção, você faz uma segunda em cima da primeira. E ela tem que dar menor que a primeira. Ou seja, a primeira água foi absorvida pelo produto e passou a fazer parte integrante da formulação daquele produto, impedindo uma nova entrada de água. Isso é evolução de um produto com uma absorção mais baixa. Então, eu testo a segunda água. No Brasil, ninguém sabe, ninguém fala. Ninguém nem entendeu? pensa, Mas é uma coisa legal, entendeu? Meu é 8 e o segundo é 5. Pô, então aí o 5 eu vou botar.
Se você se baliza numa absorção. Sim. Mas qual? O primeiro ou o segundo teste? Então, tem umas coisas legais que você começa, quando você tem um know-how maior nas membranas, principalmente nas acrílicas, você começa a se aprofundar um pouquinho mais. Legal. E o segundo ponto era exatamente esse, que a gente falou de reservatório. Tem gente que a gente vai especificar, trabalhar com sistema tal, acrílico. O quê? Acrílico para reservatório? Francisco, eu já fui... Gente, vocês acreditam nisso? Eu já fui chamada em obra pelo cliente. O que é isso que você vai botar? Pelo cliente, exatamente. Só que nem tanto pelo cliente, mas por um concorrente, né? Que estava, obviamente, querendo colocar o sistema completo lá. Falando, não, essa projetista, ela não sabe o que ela tá falando. O acrílico não pode pôr água, que não sei o quê. Mas volta ao conceito que eu te falei de um amigo nosso, por exemplo, que é um aplicador amigo nosso, conhecido nosso, que ele falou, em situação de água não pode botar um acrílico. Entendeu? Então, são preconceitos que tem. Total. Mas o acrílico... Só que olha o caso, aí eu voltei, quando eu fui lá, né, expliquei pro cliente, mostrei, olha, realmente, hoje no Brasil é o único material que pode ser utilizado, que tem teste comprovado, não sei o quê. Esse material não atende a 13321. Esse material é um acrílico, mas ele não atende, não é com base na 13321. Aí mostrei, aí o cliente falou, nossa, você quer que eu chame o representante da empresa tal para vir te pedir desculpa, porque te expor... Falei, não, é normal. Falei, ele quer fechar o produto dele, mas ele precisa estudar os concorrentes. Fala para ele que ele precisa entender um pouco. É um pouquinho diferente, tá? O Ecoper Pot, que é esse produto que a gente tá falando, é um produto muito específico. É brasileiro, tá? Ele nasceu no Brasil. Olha, nacional. É brasileiro, era legal, nacional. Legal. O desenvolvimento dele foi nacional porque ele veio de duas demandas existentes na época, era o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e a Petrobras no Rio de Janeiro, no edifício sede. E eles tinham duas situações diferentes. Um deles, e eles não abriam o que era, tá? Eu não estava nem na Ecobit, entrei depois, mas eu acompanhei todo o histórico, tá? Então eles gostaram do sistema de membrana na época. A Ecobit foi uma das... nos anos 99 e 2000 não tinha nada de concorrência, então só tinha membrana com Ecobit. Então, você ia na Feicom, era um negócio completamente diferente. Então, tanto o Oswaldo Cruz como o pessoal da Petrobras e um projetista de lá ficaram muito interessantes e interessados em fazer o trabalho com o nosso produto. E eles tinham uma necessidade que fosse potável. E quando testaram o Ecoper, na época era do Lutz, era 21 pontos, 21 índices, parâmetros que você tinha. Um deles não passava. E aí foi mudada a formulação na Itália. E demorou muito para eles entenderem por quê. Porque lá na Europa você não tem como aqui caixa d'água na parte de cima dos edifícios. Você tem o gelo lá. Então é um problema. E aí, quando desenvolveram esse produto, ele veio na mesma cor do Ecoper, que era cinza, teoricamente cinza ou vermelha. E aí, na época, já era uma distribuição, falou, muda a cor, porque vão usar um e falar que usaram outro e a gente vai pagar o pato. E aí mudou a cor do pote. E aí começou a ser usado, a gente descobriu que ele era para abastecer a câmera de hemodiálise. Nossa. Então a responsabilidade era maior. Sim. E na Petrobras era um problema de cheiro dentro do edifício sede. Tá? Eles usavam um produto fantástico, mas ele tinha um cheiro muito forte. E aí começou a desenvolver o pote. Então o pote foi aperfeiçoado, mas ele foi desenvolvido de uma demanda brasileira de 2005. E realmente que eu conheça, dentro dos acrílicos, é o único produto que cabe a isso. E a mesma coisa, mas é muito complicado, que nem você fala, é um acrílico, mas não está na norma de acrílico. Da Ecobit, acho que se fosse mais malandro no mercado, falasse um PU ou um HWY, entendeu? Pra mostrar que era algo diferente, né? Mostrando algo que era diferente, ficava mais fácil, entendeu? Às vezes tem muito PU que não é tão PU, perto do que o Ecoper faz, entendeu? Mas eu sou PU é bom, entendeu? Então, essa nomenclatura às vezes engana muito o mercado. Isso, Mas o potável é por causa disso e foi uma necessidade de produto brasileiro desde 2005. Bom, Francisco, agora a gente vai entrar em um outro tema que também é bem interessante, que é a parte de especificação, né? E como que você enxerga essa questão assim? Todo mundo vem e pergunta assim, sua membrana é flexível? Né? Então, quanto à flexibilidade, como que a gente especifica, por exemplo, uma membrana? Entrando até no mérito do CBA, né? Então. Que é um assunto que hoje está virando mais, está sendo mais fomentado. É um né? assunto que virou moda. Né? Está sendo bem fomentado no mercado. Na Ecobit, desde que eu entrei na Ecobit, eu já ouço falar de CBA, até com o nome de aptidão para dissimular fissura, quando ninguém falava no mercado. O primeiro ensaio de CBA foi feito por engenheiro Eduardo, que era o técnico da Ecobit. Ele simulou, como ele ouviu na Itália e não tinha no Brasil, ele foi no IPT. Depois eu passei isso para Fornazaro, Júlio, e a coisa evoluiu por um caminho. Mas
Ele foi no IPT e os caras adaptaram uma máquina em forma de cunha que abria para testar. Só que morreu quando ele fez esse negócio era maravilhoso. Falar, pô, o produto da gente aguenta tudo isso. Você mostrar pro produto, ninguém entendia o que você estava falando. E morreu o assunto. Tava falando grego, né? Tava falando grego, pessoal... entendeu? Resiste, não sei o que. Falar, o que eu quero com isso? Quanto custa? É, Quanto bem custa? assim. Então, hoje em dia, o que acontece? Você tem, que nem a mestra Maria Amélia falou uma vez, até no GT do CBA que ela participou, alongamento, tração, resíduo seco são características do produto, tá? Quando você pensa no CBA, já é uma característica do produto mais ligada ao desempenho. Então ela começa a qualificar e organizar um pouquinho, aí sim começa a melhorar. Pô, não é só absorção, é um desempenho. Porque o CBA mexe um pouquinho com alongamento, mexe com tração, mas mexe com uma questão de aderência. Porque chega uma hora antes da membrana romper, ela se alonga como se ela estivesse esticando um pouco mais. Ela solta e pouquinho, ela né? solta, e ela forma um arco. Esse arco aqui leva o nome de crack bridging ability, né? A capacidade de fazer ponteio, é como se fosse o arco de uma ponte, tá? Então você tem a distância, que é menor, que é o vão que você tem, e a ponte é construída em cima, formando esse arco. Por isso que vem o crack bridging ability, a capacidade de fazer o ponteio. E ela é muito mais focada no desempenho, porque é o que vai acontecer, principalmente no Brasil, que se constrói em estádio 3, então você permite uma fissuração que vai acontecer, Sim. e não no momento que você está aplicando, qualquer membrana, qualquer sistema, numa membrana mais sensível, e o CBA vai te dar um parâmetro, porque ele classifica por exemplo, hoje em dia que eu estou no GT do CBA, que eu coordeno, a gente está tentando trazer uma norma europeia que seja mais utilizada para adaptar aqui para as condições nossas. Talvez seja a do ensaio 1062-7, que tem o estático, dinâmico, a gente está tentando ir para o estático, que seria o ponto inicial, né? Que é o mais usado na Europa. E esse teste te classifica o produto por abertura. Você consegue medir quanto tem de força, etc., tensão, mas o principal é a classificação por abertura. Então você tem uma pré-quebra, que você rompe primeiro a amostrinha, e depois você vai esticando para ver até quanto ele abre em milímetros. Aí você tem que ter uma medida adequada, né? Quanto ele é uma medida, é uma inspeção visual, mas você tem que como medir adequadamente. Então você tem o quanto que ele abre. Então é uma nota de corte. Se ele abre 0,1, por exemplo, é da classe A1. Se ele abre 0,5, é A2. E assim ele tem até A5. Abre a partir de tanto. Então, para um projetista, para o mercado, se eu pegar um produto A1 ou pegar um produto A5, faz diferença. Com certeza. Sim. Entendeu? Eu vou pegar um produto A5 que ele vai aguentar mais naquela condição. E aí, entre outras coisas, de consumo, tela e tudo mais. E a pré-quebra, que é um negócio no CBA muito interessante, que precisa seguir ao pé da letra aqui, porque é um pré-ensaio, né? Que se o produto não passa ali, seria um CBA 0. Então, porque se na pré-quebra ele já romper, né? Então, mas essa pré-quebra, às vezes, a norma do ensaio é um pouco confusa. Então, você tem que ler com muita atenção, porque a pré-quebra é indispensável para você poder entrar no CBA. Se você tem essa pré-quebra e ele passou, fala, opa, ele passou do 0. Se você... Já teria alguma classificação nessa pré-quebra. Entendeu? Por isso que ele dá uma classificação e uma qualificação ao produto, porque ele passou, então ele em termos de desempenho, e eu estou classificando. Passou no A5. Pô, legal. Então é um produto bacana. Entendeu? Passou no A1. Ele é legal, mas ele tem uma limitação menor. Então você vai conseguir... Então não é o único parâmetro, tá? Mas é um parâmetro importante para dar... E virou moda, né? Porque é como você... A membrana cresceu, você não tem muito parâmetro, porque você não tem muita informação técnica, é a hora que você começa a ter um parâmetro desse para poder qualificar e falar, essa é melhor que essa. Começa a ficar mais interessante. Legal isso. E como você diz para nós, assim, sobre a capacidade das membranas de alto desempenho, que é o que a gente está tratando, assim, qual a capacidade dela de dissimular as fissuras? Assim, é essa classificação que vai até a 5, tá? Então, por exemplo, a 5, se eu não me engano, é acima de 2,54 milímetros. Se você passou isso, o produto passou, você tem, por exemplo, uma laje que vai fissurar, ele vai suportar mais do que isso, entendeu? Aí depende da nota dele. Então te dá uma, vamos dizer, não é uma garantia, mas te dá uma expectativa. O produto, ele tem esses parâmetros, então ele vai suportar uma movimentação de uma laje, entre aspas, saudável, que não movimente mais que isso. Na Europa é um pouquinho diferente, desculpa, mas na Europa, quando você faz CBA, você não faz CBA só de uma coisa, tá? Então você faz lá baixa temperatura, alta temperatura, porque você vai regulando os parâmetros que você quer para medir o teu produto.
A pergunta que não quer calar. Você fez teste de CBA para vários materiais no mercado. Isso. E como que, lógico, a gente não vai citar nome de ninguém, mas como está a nossa situação geral? O pessoal atende, não atende? Não, aí tem algumas coisas, eu fiz meu TCC no IDD, que nem você, tá à disposição, se quiser, manda, pode divulgar. Eu vou querer ler. Não, eu acho legal, Vale é a uma pena, coisa chata, mas na nossa área de engenharia é bacana, tá? Muito importante. Eu acho assim, o que a gente aprendeu, eu tive ajuda muito do engenheiro Thiago Valotti, me ajudou muito nos ensaios e nas conclusões, tá? Foi muito interessante. A gente fez mais de 200 amostras, tá? Então, nossa, não foi pouca bastante. coisa. A gente desenvolveu uma máquina para fazer esse legal. ensaio, tá? Sério? A gente entrou em processo de patente com essa máquina. Então, porque você não tem como testar, não existe nacional certo, não tem nada, né? Nossa, que entendeu? legal. Então, o patente. GT do CBA, a gente está chegando, como vai usar exatamente isso. E o que a gente percebeu? Algumas coisas muito interessantes, entendeu? Você perguntou dos produtos brasileiros. Existe uma coisa, algumas conclusões que você tira. Consumo comercial. Pô, sabe? Uma variação tremenda entre fabricantes. Não, aquilo lá, usa tanto que dá. O que a gente percebeu é que tudo que vinha no consumo comercial não passava nem no pré-teste. Espessura baixa, né? Espessura baixa, aí tem produto que tinha muito alongamento, e nossa, aí começa um monte de coisa. Teve produto, por exemplo, que a gente começou a testar com tipo de tela. Aí a gente lembrou, né, que não existe norma de estruturante no Brasil. Sim. Então era uma tela que a gente chama anisotrópica, né, que é aquela que tem os esforços diferentes no sentido que você puxa na diagonal, ela desfaz, né? E tem a tela isotrópica, que é um pouco melhor, um TNT. Esse que a gente testou a anisotrópica era um produto que a gente sabidamente sabia que era ruim, porque a gente testou da 13321, da 15885, um monte de produto, da maioria dos fabricantes, em várias situações de consumo, etc, etc. Até para comparar, né? Tem um parâmetro. E tudo tem, estatisticamente, no mínimo, fazer 3 ensaios válidos para você ter algum valor. Então, foi longe o negócio. A brincadeira foi pesada. Então, você percebe isso. Então, a gente testou um produto que a gente sabia que era ruim, dentro do mercado, e ele deu um número muito alto. E aí, quando a gente olhou, falou, cara, não é possível. Meus conceitos estão tudo errados. Aí, quando a gente olhou a tela, esgarçou inteirinha. Então, você estava testando a tela, não o produto. Aí, você pingava com conta-gotas uma água, não tinha mais produto em cima, ele ia direto para baixo. Então, então, aí a gente começou a ver a consumo de fabricante. A gente pegou o consumo do fabricante, quando eu bota 1.000 quilos. A gente botava na pré-quebra, não passava, entendeu? A gente percebeu alguns números engraçados. Aí a gente comenta muito das empresas que não passam todas as informações pra gente, né? Eles devem entender o que eu tô falando. Mas você vai aprender na prática. O TCC foi uma escola para mim, de algumas coisas que eu tinha ouvido falar na própria Ecobit e ninguém nunca me explicou. 2 quilos por metro quadrado. Pô, os caras querem vender mais produto. A gente viu no TCC que tudo que chega perto desse número, não é que é um número mágico, mas começa a ter valor de CBA. Então, pô, será que os caras já... Aí vamos valorizar o nosso brasileiro, entendeu? Pô, será que os caras que têm produto desde 75 nessa linha, então tem quase 50 anos, o cara já não se atrapalhou, teve 1000 problemas durante esses anos para descobrir. Eu botava 1 quilo, não deu, botei 1,5 kg, não deu, botei meio quilo. Quando eu cheguei em 2, opa, agora... Mas ele não contou isso pra gente, a gente aprendeu agora na prática. E espelhando para os outros produtos, a gente viu que esse número era um número de consumo mínimo que você conseguia ter alguma espessura que era significativa para cair numa classe A1, A2, A3, A4, A5. E a tela, a hora que a gente pegou e começou a testar tudo com tela isotrópica, a gente começa a ver uma diferenciação absurda de resultado. E aí se remete, volta a velha história lá do preconceito. Eu vou fazer membrana como se fosse uma manta. O que é uma manta? Betume, estruturante e betume. Bom, então se eu fizer uma membrana que tem um sintético, seja lá qual for, acrílico, poliuretano, se eu tiver uma membrana com sintético, um estruturante adequado e um sintético por cima, eu tenho a mesma configuração de uma manta. Sim. Então, teoricamente, eu estou mais próximo ao desempenho de uma manta. Então, a gente percebeu isso no CBA também. Na hora que você tem uma matéria estruturante acoplada a uma membrana, no caso a gente testou as acrílicas da 13321 e da 1585, o resultado sempre foi superior, sempre. Até porque ela ajuda a soltar. Lembrando que aqui a gente está falando, né, pessoal, de membranas de alto desempenho, membranas flexíveis, porque o pessoal confunde muito, né? O estruturante, ele realmente traz um desempenho superior, né, para as membranas acrílicas, aí, com flexibilidade, melhora o desempenho, mas a gente vê muito também o pessoal confundir de querer achar que vai beneficiar estruturar um sistema rígido, que é totalmente fora, né? Totalmente vai na contramão dos conceitos. Inclusive, vocês fizeram já ia fazer um merchan já. Muito legal, você com o Anderson, né, que publicaram, mostrando que...
Porque tem gente que fala, não, mas eu uso rígido no pavimento elevado, área interna, mas eu estruturo, tá? E daí? Não adianta Não nada. resolve nada. Não, o nosso de CBA, assim, o conceito que eu desenvolvi, teve alguns conceitos que a gente foi concluindo lá, bacana. Um dele da tela é que a gente percebeu que a tela ajuda ele criar esse arco para perder a aderência embaixo. E aí, como ele tem a tração da tela, ele consegue um pouquinho mais de CBA. É que eu acho que a resistência de aderência fica... A resistência à tração fica superior à à da de aderência. aderência. Ela solta mais um pouco, porque é como se fosse um alongamento. Você consegue se alongar um pouco mais. A hora que você soltou do chão, você consegue se esticar um pouco mais. E isso, em termos de número, é significativo. É assim, Legal, com certeza. Outro que é legal também, Marissa, quando a gente fez o meu TCC que a gente fez, a gente chegou com consumo de fabricante, consumo perto desses 2 quilos que a gente chutou, com tela, sem tela, não sei o quê. E aí a gente chegou num ponto que quando chegou no final do trabalho, até o Ricardo Faria e o André da SICA foram muito legais. Falou, cara, teu trabalho tá muito legal, falta pouco para você concluir. Pega o guia do IB, faz de novo, já que você construiu a máquina, e faz com as espessuras, que vai dar resposta final ao mercado. E aí foi a maior surpresa, tá? Porque a gente reparou que não é proporcional o aumento de espessura ao resultado do CBA. Essa era a minha próxima pergunta. Entendeu? Então, Se estava ligado, né? Tá Diretamente. alinhado, né? ele aumenta, mas não é proporcional. Não é que, por exemplo, aquela história, eu tenho um motor 1.0, eu botei um 2.0, então ando um a 100, eu vou andar outro a 200. Não funciona assim, tá? Tem limitações e tem limites, tá? E como que a gente viu isso? Como a gente fazia no rompimento, media a espessura, tá? Com paquímetro digital em 4 pontos, você conseguia ter a força na máquina e você tinha tensão. E a gente reparava que, à medida que você ia aumentando, a tensão ela caía, ou seja, a força não era proporcional. Tá? Então, a gente viu que tem um limite, claro, se você fizer uma coisa desse tamanho, vai melhorar, mas o que você gastou para fazer não justifica. Chega um Às vezes limite você gasta muito e o aumento é irrisório, assim, né? mínimo. E aí você tem um problema maior. No aumento, por exemplo, teve produto que a gente testou, que precisou para chegar na espessura, quando você fez seu TCC também, você passou por isso, tinha 8,4 quilos. Meu Nossa. Deus. O fabricante mandava botar 1, acho que... Você vê? Não, mas para chegar na espessura que o IB pedia, 8,4, numa espessura maior, lógico, né? Mas aí, entre botar 8,4, quantas camadas você vai aplicar daquele produto que tem um resíduo seco menor? 10, 20? Nossa, é mais fácil você errar na aplicação das 20 camadas do que na espessura final que você vai ter. Até porque quando você pega a tensão, ela cai, então não justifica. Então, muitas vezes a gente viu que a espessura tem um limite, é importante, claro, mínimo, mas não é que ela tendo... Depende muito mais do CBA, é uma característica inerente de produto, tá? Então depende da formulação. Essa força que ele tem da ligação entre as moléculas do produto, tá? Que vai te dar uma característica de alongamento, de tração, perder a aderência e ele conseguir esticar um pouquinho mais. Isso é produto por produto. Não teve um produto que repetiu o número. Caramba. Legal, hein? Então, todos os produtos têm. Esse aqui é 1, esse aqui é 2, esse aqui é 3. Produtos diferentes, sem números diferentes. Se eu aumentar o consumo, também vai ser diferente. Se eu botar a tela, também vai ser diferente. Então, tem uns gráficos muito legal. Eu vou querer ler o seu trabalho, Francisco. Não, é um trabalho, é uma abertura de... Como a gente já tinha cultura na Ecobit, né, disso... Foi botar isso no IDD. Quando botou no IDD, ninguém sabia o que era, tirando o Ricardo Faria, que era o único que entendia. Tive que falar. Então, não é um trabalho definitivo, mas é uma abertura de porta de um parâmetro que pode ser muito interessante para qualificar. É muito importante para especificar, para entender vida útil, né? Que é algo que a gente vem buscando, desempenho dos E não só membrana, tá? Porque você pode fazer isso com como outros sistemas, né? Com os cimentícios, com os rígidos, com a manta, a própria manta asfáltica. Tem, por exemplo, a gente vai ter um negócio daí do Rio de Janeiro que tem uma imagem, eu nunca tinha visto também, de uma manta rompida, a manta inteira rasgada. Caramba. Por causa você vai ter CBA na manta? Estourou. Entendeu? E é um sistema semi-aderido. Então, só que eu acho que aí muda muito, porque se você vai começar a classificar por aí, você tem que classificar não só as membranas, como todos os outros sistemas, para você ter parâmetro de comparação. Sim, com certeza. Mas é muito legal. Tem muitas conclusões. Esse negócio de consumo é importante, da tela é importante, da espessura é importante, mas o principal é que é inerente a cada produto. Se o produto é bom, ele tende a ter um CBA bom. Se ele botar a tela, ele vai ser melhor.
Aí, pessoal, uma dica aí, quem sabe em breve tenhamos uma norma aí sobre CBA. Já temos o GT, né? Temos GT. Então, a tendência, como foi da Marissa de aderência, é gerar uma norma. Não, na norma 13321, a revisão, ele tem o CBA. aí ele já puxa o CBA. Só que como não tinha máquina, nem norma, nem nada, então ele Ficou. ficou em aberto, entendeu? Agora nós estamos trabalhando para talvez, Legal. numa próxima revisão da 13321, incluir aqui precisa assim, assim, assim. Então, ó, muito em breve, talvez uma norma, um equipamento para ensaio Equipamento CBA. não. É, Eu isso acho que aí vai ficar, começa Aí a ficar sim. mais voltado ao desempenho, fica mais legal. Bom, com relação à manutenção, Francisco, como que realiza? A gente sabe que tem as manuteníveis e as não manuteníveis. Manutenção você tem aquelas três coisas, né? De manutenção, que, deixa eu ver se eu me lembro. Preditiva, preventiva e corretiva. Exato. Né? Pra todos nós. Então, só para lembrar, é que nem troca de óleo de carro, vamos ver se eu lembro bem. Preditiva é aquela que você tira o óleo para ver se precisa trocar. Preventiva você troca de qualquer jeito, você não quer nem saber o que tinha. E corretiva é quando deu o pau, você vai e troca. Então, baseado nisso, a membrana tem que ter as manutenções normais de qualquer sistema de impermeabilização, e aí eu acho que é um erro geral de impermeabilização, tá? O Firmino uma vez fez uma live sobre isso, eu achei brilhante. Porque um aplicador, ele se presta pelas obras que ele faz, e na verdade fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, o valor de um aplicador é a carteira de manutenção que ele tem. E para o cliente isso deveria ser preconizado, porque o cara faz uma impermeabilização, qualquer que seja o sistema, se ele não tem manutenção, é aquele negócio que a gente brincou, tem matinho na junta proteção, cerrada, tem matinho na proteção, membrana, o cara foi lá que nem na manta, furou, botou uma antena, sabe? Então, se você tem aquela inspeção anual, fui ver, tá tudo legal, o cara mexeu aqui, ó, tá mais fraco, eu vou reparar, você tá dando uma vida útil ao sistema muito maior, e a gente não tem essa cultura aqui. Mas é uma manutenção normal que teria que ter em qualquer sistema de impermeabilização, tá? De limpeza, de lavagem, de inspeção anual, ver se não furou, ver se não desgastou, ver se não caiu alguma coisa. Normal. Infelizmente, a manutenção aqui é negligenciado. E para fazer reaplicação, tem algum preparo específico, Francisco? Depende da situação, né? Depende da situação. Normalmente, às vezes, você pode botar um primer de aderência, porque o grande problema é a absorção que teve ao passar do tempo, né? não de água, mas principalmente de sujeira e poluição, que ele vai ficar impregnado. E talvez seja uma camada separadora para uma nova membrana. Então você fala limpa, seca, às vezes dá, às vezes não dá, às vezes é mais fácil você botar um promotor de aderência, que você aumenta muito a aderência daquela lá sem contar com essa penetração em lugares que estejam ocupados por poluição ou por alguma outra coisa. Mas um aplicador que sabe, se faz uma manutenção anual, seja qualquer o sistema, ele chega lá e fala que eu tenho que fazer isso. O problema é que isso daí culturalmente... a gente não tem. Eu lembro que, acho que eu vi até o pessoal do IB comentando, até como um incentivo mesmo para o pessoal, para os aplicadores, né? Já tentar fazer algo assim, tipo, você vai dar a garantia da obra, tenta fazer um programa de manutenção, né? De estar ali fazendo a manutenção. Porque a norma de desempenho, a gente fala de vida útil de projeto, mas a gente também dimensiona a vida útil de projeto considerando essa manutenção. Né? Essa manutenção precisa ser feita periodicamente para atingir a vida útil, senão não tem como. Eu vi uma coisa no nosso ramo, não tem nada a ver, mas essas coisas que você recebe no YouTube, muito legal. Era uma mensagem, não tinha nada a ver com impermeabilização, mas eu trouxe isso até para apresentar em alguma palestra, alguma coisa em relação à manutenção. Era uma coisa assim, quem cuida faz durar mais. E não era nada, era uma besteira, era um vaso com uma planta murcha. E aí no seguinte, passava botando água. E aí no terceiro, a planta brotava de novo. Então, eu dizer exatamente, quem cuida faz... É a mesma coisa, a manutenção. Eu não sei, às vezes sou meio revolucionário nas coisas, me perdoam meus amigos aplicadores, mas eu adoraria fazer assim, se eu fosse aplicador, não sou, entendeu? Mas adoraria chegar assim pro cara infelizmente o mercado não é como a gente falou, tem muita guerra no mercado, mas eu gostaria de fazer assim uma proposta. Vou fazer uma obra, R$100 mil, tô chutando, de mão de obra. Pode custar 80 se você assinar um contrato de manutenção de 5 anos. Olha, entendeu? legal. Então, eu acho que se tivesse essa jogada, você começava a imputar a cultura de manutenção, Exato. que para um aplicador é um serviço mais simples, tá? Que já fica garantido por um período. Garantido por né? um período, uma receita, tá? Para o cliente, ele vai ficar assistido.
Para o fabricante, ele sabe que aquele aplicador vai ter óleos de cultura de impermeabilização para... É normal, vocês já passaram por isso. Você vai numa obra, chega lá, o cara botou uma antena, furou, seja na mão... Aí você chega pro cara e fala, cara, mas peraí, você furou tudo, como é que você quer que funcione? Não, mas peraí, tem garantia de não... Entendeu? Então, quando você pega com uma pessoa que é da área, é muito mais fácil. O cara, você vai furar, peraí, vou fazer... o arremate, ali, reforçar. Então, eu gostaria uma vez, não sei se é uma sugestão, uma loucura, eu acho que deveria ter 2 tipos de orçamento para um aplicador. Então, ele dá um orçamento seco, esse daqui é meu preço sem manutenção. Esse daqui é meu preço com manutenção anual durante 5 anos. Esse aqui é meu preço com manutenção anual durante 10 anos. E o cliente escolhe, entendeu? Porque ele transfere esse valor, vamos dizer, se é 20 mil a menos, ele passa os 20 mil durante os 10 anos que ele vai fazer manutenção, corrigido, lógico, aí é custo. Mas eu acho que começava a imputar essa cultura de manutenção que é tão sofrível para a gente. Interessante isso. E seria bom também, né? Eu acho que aí também eu vou até além do Francisco, aí realmente o pessoal vai talvez fique bravo comigo. Mas poderia até amarrar a garantia dos 5 anos à manutenção, né? Eu concordo. Porque falar assim, eu vou dar a garantia dos 5 anos, mas eu tenho que vir aqui fazer a manutenção. Mas carro, hoje em dia, a gente pensa, vamos trazer para... Eu gosto muito de trazer as coisas da nossa impermeabilização, que são muito difíceis, para coisas mais materiais que a gente não mais acostumado. Celular, evolução do celular, mesma coisa de carro. Hoje em dia, todos os carros têm garantia de 3 anos, 5 anos, desde que você faça a manutenção. Você faça a manutenção com Troca eles. Troca o óleo fora, porque você perdeu. Perdeu, exatamente. Verdade. Mas, cara, eu não sei, ninguém questiona. Entendeu? Só faz para não perder a garantia. Verdade. Então, eu concordo com você, Marissa. Eu acho que deveria... Mas isso é um conjunto. Hoje em dia, na norma de garantia, já tem tanta polêmica que vocês viram. A impermeabilização é 5 anos, selante é 1. Cara, se você tem um selante e atinge impermeabilização, como é que um vai ser 1? O piso é 3. Sabe, se você tem um piso em cima da impermeabilização, o piso acaba a impermeabilização. Quer dizer, não tem muita coerência nisso, entendeu? Então, acho que a gente tem que começar do nosso jeito a criar essa coerência. Eu concordo com você. Era uma coisa para se discutir. Olha, é o seguinte, a garantia vale desde que. Desde que. Sim, se você não fizer... Perde. Como tem aqueles termos lá dentro do IB da 9575, perdas de garantia. Deveria incluir perda de garantia se você não fizer manutenção. Exatamente. Comprovado, acabou. Aí a gente ia começar a educar o pessoal a fazer a manutenção, porque, que é o correto, né? Já que não tem a cultura, né? A gente cria ela. Porque pra gente é aquela história, ninguém... a história do carro, o Zé Miguel sempre falava isso do IB, e eu acho muito legal. Você faz na revisão do jeito deles, no lugar deles, você não questiona o preço. Exato. Você não vai correr o risco de perder a garantia. Exatamente. Você sabe até que custa mais barato no teu mecânico de confiança, mas na hora que deu um problema, o cara fala, não, você não trocou aqui, perdeu. Bem isso mesmo. A regra do jogo. E olha que se a gente for pensar o investimento, né? O investimento num carro, a pessoa já fica assim, né? Imagina uma obra, né? O quanto que não custa você perder uma garantia. Acho que se tivesse amarrado, talvez o pessoal se preocuparia um pouco mais. Mas a mesma coisa também, eu concordo com muitos amigos aplicadores, às vezes fabricante consegue não, tá? É aquela famosa chamada de emergência, entendeu? Olha, deu um problema. Se você sabe que não é seu, se você... Tá bom, eu vou. Só que se não for meu, eu vou te cobrar. Eu vou cobrar, entendeu? Também. Se o mercado começar a educar essa cobrança, não indevida, mas a cobrança correta, eu já fui um monte de obra que não tinha nada a ver com a história, dei consultoria pro cara de graça, dentro da minha capacidade. É meu trabalho. Entre aspas, entendeu? É a exploração de um trabalho. Eu vejo, já tive, assim, aplicadores que o pessoal fala, né? Falou assim, mas eu dou assistência, mas olha a condição que me entregam para eu fazer a impermeabilização. Eu falei, por que você faz? Por que você não registra aí? Por que você não tira a sua garantia? Ele, então, depois vem aqui o pessoal fura e eu venho dar assistência. Eu falei, mas se não é responsabilidade sua, por que você vem dar assistência? Porque senão eu não fecho mais obra. Você entendeu? Aí eu falei, o mercado poxa, é uma ameaça do mercado, né? Se você não me der assistência, mesmo que a culpa não é sua, eu não fecho mais com você. Mas aí eu acho umas coisas legais. Por exemplo, a Ecobit teve umas coisas bem legais. Talvez não teve um volume de crescimento de venda como poderia ter, mas era assim, custa tanto. Meu produto tem isso, custa X. Não, eu tenho faz. Você não sabe, você tem que valorizar o teu. E é a mesma coisa, é o que você falou. Se o mercado começar a se educar, não vou fazer assim, e todo mundo que for lá, não vou fazer, ou então não tem garantia, começa a criar vergonha na cara. Porque Exatamente. Senão, sempre tem um que vai fazer, você estragou o mercado. Bem isso começa mesmo. a nivelar tudo por baixo. Tudo por baixo. Mas eu acho que é bem por aí. Francisco, obrigada pela sua presença aqui conosco. Uma honra, uma aula de membranas, né? De membranas de CBA. Já tenho até lição de casa para ler o trabalho. Mas o CBA é muito legal, a membrana também é um sistema muito legal. Agradeço muito a vocês a oportunidade.
se deu para esclarecer um pouquinho, ajudar, certeza. estamos à disposição. Com certeza. E vamos aí, quem sabe, fazer próximos, né? Fazer aí continuidade, porque dá para explorar bastante, né, Francisco? Dá, muita coisa. E mas vocês têm muito campo para mexer, mas a gente lança a semente aqui. Membrana não é... Tira o preconceito da membrana e o CBA pode ser um negócio interessante. Completamente. Então, para o pessoal estudar um pouquinho mais, entender, ver que tem muita diferença, né? Não existe, a gente falou muito aqui, essa questão de pintura, de ser um sistema simples de aplicar, não. A gente já viu que tem bastante pontos que a gente precisa se atentar. E é um sistema como qualquer outro técnico, que exige, né, especialidade para mão de obra, para especificação, enfim. Mas é isso. Acho que foi muito produtivo. Muito produtivo, útil. Uma aula mesmo, Francisco. Muito obrigada. Sem pretensão nenhuma, agradeço muito vocês. Se puder ter contribuído alguma coisa, fico feliz. Tenho certeza disso, não tenha dúvida. Francisco, tem rede social para o pessoal te acompanhar? Ecobit? Tem Ecobit, tem o site da Ecobit, www.ecobit.com.br, @Ecobit Brasil, as redes sociais, legal. Se o pessoal quiser aprender um pouquinho mais de membrana, tem algum treinamento com vocês? Como que funciona? A gente tem algum material, sempre falar com a própria Ecobit no departamento técnico. Programa-se alguns treinamentos e pelo menos demonstração, também é complicado, treinamento, né? Mas pelo menos demonstra-se o uso de material, treina-se um pouco melhor, mas sempre via departamento técnico da Ecobit, tá? Legal. Então, a Ecobit tem os telefones, mas pro próprio site você já tem todos os acessos e pergunta, quero treinar, quero ser isso. Então, hoje em dia está bem interativo. A sua rede social? @Ecobit Brasil. A sua? A minha? A sua é pessoal, profissional? Não, a minha tem o Francisco Rei Puente e tem o e-mail da Ecobit, que é f.rei@ecobit. Show de bola. .com.br, né? Bom, a minha é @engenheira Gisele com I Azevedo. Daqui a pouco o pessoal já até sabe, é com I. Com I, eu sou diferenciada. Diferentona. Sempre. @Menezesmar e, claro, @Engenheiras Notáveis. Nos acompanhe no Spotify, YouTube, eu sempre esqueço. Deezer, Amazon, estamos em todas as plataformas de streaming, gente. Sem desculpa, pessoal. Vamos espalhar a informação e difundir conhecimento. Muito obrigada e até o próximo episódio. E tchau. Tchau, gente.